Sejam todos muito bem-vindos. E se você é de outro país, da França, dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Itália, whatever, seja bem-vindo do mesmo jeito. Hoje nós estamos aqui para falar sobre o efeito do placebo no nosso corpo. Na semana passada, nós falamos do placebo com relação ao nosso cérebro e hoje nós vamos falar com relação ao nosso corpo. Será que é possível, apenas com a nossa crença, nós mudarmos algo no nosso corpo, nós controlarmos alguma doença, algum sintoma, gerar algum tipo de saúde ou doença? Eu vou deixar vocês com essas perguntas. Se você já teve alguma experiência com placebo, coloca aqui nos comentários e participa com a gente. Vai lá, dá um like na nossa live, compartilha com seus amigos, chama mais gente para cá, que hoje vai ser muito legal o nosso encontro aqui. E nós estamos falando do livro do Dr. Joe Dispenza. Aqui em Portugal, você é o placebo no Brasil, e em Portugal, cure-se a si próprio. E esse livro faz muito sucesso, é o segundo livro dele. O primeiro nós falamos que é Como Criar um Novo Eu, e esse livro e esse programa está gravado aí na playlist da informação à transformação. Então, dá uma olhada lá, se você não conhece, assiste, deixa seus comentários, compartilha também, porque é incrível. E falar sobre crenças é sempre muito legal, porque, afinal de contas, são as crenças que modelam e determinam como será a nossa experiência aqui nesse plano. Você sabia disso? Pois é, e é assim que funciona. E o que você pensa e o que você deixa de pensar, o que você acredita e o que você não acredita, faz toda a diferença na sua vida. Eu sou Luciene Marques, sou fisioterapeuta integrativa, trabalho com saúde integral, medicina natural, várias técnicas energéticas e manuais, e sou lá do Mais Saúde. Nosso espaço fica aqui no Porto. Convido vocês que moram aqui no Porto ou aqui em Portugal, venham nos visitar. Eu vou passar agora para o nosso psicólogo. Fala, Luiz. Olá, pessoal. Eu sou Luiz Henrique Ribeiro, psicólogo aqui no Porto Espaço Mais Saúde, e é um grande prazer mais uma vez estar participando da leitura desse livro do Dr. Joe Dispenza. E eu quero falar para vocês que esse assunto de hoje, que é o placebo e o corpo, ele é muito mais amplo, e você domina isso muito mais do que você pensa. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso aqui e passar a palavra agora para Luciene Ribeiro, psicóloga lá do Rio de Janeiro. Oi, gente, boa tarde, boa noite, Brasil, Portugal, mas qualquer outro lugar aí. Eu sou Luciene Ribeiro, psicóloga, estou aqui no Rio de Janeiro. Obrigada, equipe do Mais Saúde. Mais uma vez, estamos participando desta live. Obrigada, gente. Pois é, às vezes a gente fica muito preso à nossa genética, né? A gente costuma ouvir que nós somos nós somos formados, e a nossa personalidade, a forma como nós somos, as doenças que nós desenvolvemos, ela é genética. Ah, eu sou assim porque isso é genético, e na minha família todo mundo tem problema de pressão alta, então é genético. Na minha família as pessoas têm câncer disso e daquilo outro, de mama, de próstata, e então eu sou uma pessoa que eu estou malfadada também, eu vou provavelmente ter, eu morro de medo porque todo mundo teve. E será que é assim que funciona? E se eu disser para vocês que os estudiosos, os cientistas já concluíram que 5% das pessoas no planeta, elas nascem com alguma doença genética? 5%. E essas doenças elas podem ser a síndrome de Down, por exemplo, a diabetes 1, ou a anemia falciforme. Isso são doenças genéticas. E os outros 95% podem desenvolver qualquer doença, essas e outras, né? Qualquer outras doenças, pela epigenética, pelo estilo de vida,
pela forma como você se comporta, pelas crenças que você tem. Já parou para pensar nisso? Então, isso nos tira daquela condição de refém da nossa genética e aumenta, assim, em números altíssimos, a nossa responsabilidade com relação à nossa vida, à nossa saúde, ao nosso bem-estar. Por isso que a gente fala tanto no nosso programa de quinta-feira que a alimentação é importante. O que você está dando para nutrir o seu corpo? O que você está colocando como combustível? Você compra uma Ferrari, uma BMW, um carro poderoso, uma Mercedes, por exemplo, e coloca lá combustível adulterado? Não. Por quê? Porque aquele carro tem que ter cuidados especiais, afinal de contas, é uma super máquina. E você? Qual é o combustível que você tem colocado para você rodar? Então, a gente tem que se preocupar com isso, porque alimentos que são industrializados, alimentos que são muito refinados, esses alimentos que são muito contaminados com agrotóxicos, alimentos muito ácidos, bebidas muito açucaradas, determinados tipos de carboidratos, esses refinados, né? De procedência do trigo. Então, essas coisas elas vão, a longo prazo, a médio e longo prazo, danificar o seu corpo. Não vale a pena a gente insistir nesse tipo de alimentação como base do nosso dia a dia. Se você vai se alimentar de coisas assim eventualmente, ok, mas no dia a dia não vale a pena. Pensa nisso. E atividade física, gente. Se você é muito sedentário também, se você não pratica nenhuma atividade física, vale a pena começar. A OMS hoje diz que se você dá menos de 10.000 passos por dia, você é considerado um sujeito sedentário. Então, aí está cheio de aplicativos, de aplicações que você pode baixar para você colocar no seu celular, bota seu celular no bolsinho e começa a monitorar quantos passos você está dando por dia, porque isso também vai trazer bem-estar para o seu corpo, vai fazer com que você se mantenha ativo. E se você bebe ou não bebe água, a qualidade da água que você bebe, né? Procurar água mais alcalina, não beber água da torneira que tenha cloro, tudo isso é o meio ambiente. O meio ambiente, quando a gente fala assim, a epigenética, pode controlar a nossa biologia. O Bruce Lipton fala isso muito. Ele tem um livro fantástico, né? A Biologia da Crença, onde ele, com muita maestria, ele é um cara que explica assim fantasticamente bem, e ele fala sobre isso, como o meio influencia a nossa biologia. E aí vamos lembrar que bactérias, vírus e temperatura, essas coisas estão no meio externo com relação a nós. Mas o que nós colocamos para dentro do nosso corpo é o meio externo das nossas células, das nossas bactérias internas. Percebe isso? Então, o meio ambiente, a epigenética que a gente fala, né, é o meio externo controlando a biologia. E aí a gente também entra no campo das nossas emoções, porque os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas emoções, que são produzidos pelas nossas crenças, produzem determinadas químicas, porque qual é a forma que o nosso corpo e a nossa mente se comunicam? Existe uma comunicação mente-corpo, não é? E essa comunicação é feita através de neuropeptídeos, que são chamadas as moléculas da emoção, que são os nossos neurotransmissores. Então, nós temos química que fazem essa comunicação. E o nosso corpo sente, porque quando nós sentimos uma determinada sensação, nosso corpo produz uma determinada química e as nossas células, elas vão, essas químicas, elas produzem
determinadas proteínas, e essas proteínas elas vão fazer com que um determinado gene possa se expressar, se ligar ou desligar. E daí vem todo o processo que a gente pode ter ou não determinada doença, ter ou não determinado efeito, né, de transformação nossa. Por isso que o Joe Dispenza, nesse livro, ele explica muito sobre a genética, como é que funciona o DNA, como nós temos muitas funções no nosso corpo, o nosso corpo produz mais de 100.000 proteínas. As proteínas elas fazem tudo praticamente no nosso corpo. Então, quando eles foram fazer o estudo do genoma humano, tinha até nos bastidores uma aposta que nós tínhamos assim para mais de 150 genes. E eles foram concluindo, e eles ficaram muito espantados e, assim, de certa forma, frustrados, porque eles viram o final do estudo em 2003, que nós temos cerca de 23.000 genes. Não era tanto. E como é que pode tão poucos genes, equivalente a de um grão de trigo ou até menos, como é que pode isso trazer tanta funcionalidade e manter um corpo tão complexo como o nosso? E aí eles começaram outro estudo o do genoma humano terminou em 2003 e o epigenoma começou em 2003. E também, a partir daí, eles começaram o estudo do microbioma e descobriu-se muita coisa. Eu não vou falar isso aqui agora, porque isso está nas lives das quintas, lá no YouTube, mas nós temos o nosso microbioma, que são as nossas bactérias, que nos adicionam, nos emprestam os seus genes, e aí somam mais 4 milhões de genes. Então, assim, nós somos seres complexos e tudo que a gente sente, tudo que está no meio externo vai afetar a forma como o nosso corpo vai funcionar. E pode afetar a forma como o nosso gene vai se expressar, ou se liga ou se desliga. E esses genes, eles também descobriram que esses genes, eles são poucos, mas eles interagem entre eles, né? Eles se comunicam. Como eles até citam um exemplo no próprio livro, como o pisca-pisca daquele joguinho de luz de Natal, que quando uma sequência ela é acesa, a outra desliga. E é assim que funcionam os nossos genes. E é impressionante, vale a pena você ler o livro, vale a pena você se aprofundar nisso, vale a pena você saber mais sobre isso. Tem um exemplo muito bacana que ele dá logo no início desse capítulo, com relação a como o meio externo pode produzir mudanças biológicas e mudanças físicas na gente. Harvard, em 1981, resolveu fazer um estudo para comprovar realmente como é que o meio pode afetar o nosso corpo e a nossa biologia. Então, eles separaram 2 grupos de senhores, de homens, na faixa de 70 e 80 anos. Um grupo foi viver a experiência e o outro grupo foi um grupo de controle. Então, eles levaram 8 homens de 70 e 80 anos. Esses senhores viajaram alguns quilômetros e foram para um mosteiro passar 5 dias. Quando eles chegaram nesse mosteiro, a ideia era que eles relembrassem 22 anos atrás, que eles revivessem as suas vidas como se eles tivessem 22 anos menos. E aí, esses homens, quando chegaram lá, eles encontraram todo um ambiente preparado, todos os jornais e revistas eram daquela época, de 22 anos atrás, a televisão, quando eles ligavam, passavam notícias daquela época, e o rádio, quando eles ligavam, tocava música
daqueles anos, há 22 anos menos deles, e eles usaram roupas adequadas para a época e eles viveram ali como se fossem aquele momento. O outro grupo, eles foram levados uma semana depois para esse mesmo lugar, só que eles não tinham nada desse ambiente preparado. Eles apenas tinham que mentalizar, imaginar que eles estavam 22 anos mais jovens. E aí, passado os dias da experiência, eles refizeram os testes. Então, eles comprovaram que esses senhores, eles rejuvenesceram fisicamente, emocionalmente, biologicamente, eles se tornaram realmente mais jovens. E que os senhores que realmente viveram o ambiente, eles tiveram um rejuvenescimento ainda mais significativo com relação ao outro. Eu tenho anotado aqui o valor, um foi o que viveu o ambiente, ficou em torno de 63%. E o grupo controle teve uma melhora de 44%. Foi muito alto, quase 50% também. Então, significa que o que a gente pensa e o que a gente experiencia, o que a gente vive externamente, influencia sim a nossa biologia. E esse livro está repleto desses exemplos. E tem outros livros repletos de pesquisas e trabalhos nesse sentido. Os homens, eles aumentaram de tamanho. Sabe que quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai perdendo a altura. E esses homens aumentaram de tamanho, melhoraram postura, melhoraram força muscular, eles melhoraram processos de artrite reumatoide, os dedos acabaram ficando mais longos, eles melhoraram a cognição, a velocidade de raciocinar, de processamento mental, melhoraram a memória. Enfim, foi assim, fantástica experiência, não é? Eu acho que a gente devia fazer mais festas dos anos 2000, 90, 80, 70, não é? E se você vai mais à frente, 50, 60, acho que vale a pena. Por que a gente não faz isso? E aí eu fiquei pensando, e algumas pessoas implicam, né? Isso é móvel de velho, quando chega na casa da avó, aqui tudo é velho. Será que aquilo não faz bem? Faz mal para ele, que não tem recordação nenhuma com relação àquilo. Mas será que para a vovó e para o vovô aquilo não é bom, que ele revive aqueles tempos dele, o dia que comprou o móvel, aquela emoção? Está aqui para a gente pensar. E eu vou passar agora para o Luiz. Lu, eu tenho uma pergunta aqui, do Carlos, do Rio de Janeiro, e foi uma pergunta bastante interessante. Já logo no início, ele mandou aqui pelo WhatsApp, né? E a pergunta, vou devolver para você, porque eu acho que você é a pessoa mais capacitada para responder o que ele perguntou. Porque dentro do livro do Dr. Joe Dispenza, ele fala bastante sobre a questão, né, do acionamento dos genes, de por que e como eles são acionados, e por que algumas pessoas podem ter, mesmo tendo genes a genética muito parecida, igual, até como no caso dos gêmeos, alguns vão ter comportamentos diferentes ou realidades diferentes do seu corpo a partir daquilo ali. E a pergunta é se a epigenética é a base, pode ser a base do placebo. O que você tem para dizer para a gente aí, Lucene? Olha, o Carlos e Luiz, e quem mais está aqui ouvindo? Eu acho que sim, porque junto com o que você acredita, não é? O que você acredita é a base do placebo, porque quando você acredita, você modela aquilo, você torna aquilo real. E se você traz essa crença para você, você é uma epigenética, é o meio, você está produzindo sensações, produzindo emoções para o teu corpo, e o teu corpo leva essa informação para as células. Então, eu acho sim que a epigenética ela pode ser aí
o grande gatilho, o grande lance para a gente trabalhar o nosso placebo. Não sei se era isso que você estava pretendendo como... É, é, assim, é bastante interessante porque isso pode ser, justamente, eu nunca tinha pensado por esse aspecto, por essa vertente. Mas sim, a epigenética ela pode ser a grande explicação por que determinados pensamentos nossos, ou determinados. Eu estou falando a nível de corpo, tá, gente? Então, assim, o livro do Dr. Joe Dispenza ele privilegia vários níveis da nossa realidade. Então, a realidade física, a realidade espiritual, a realidade psicológica, subjetiva, e essa questão da epigenética ela pode ser o grande segredo que esteja por trás da nossa mentalidade, do que a gente pensa. Tá? Porque quando a gente fala de doença, e qualquer um que tenha passado por uma doença muito grave, ou tenha passado, ter a experiência de alguém muito grave na família, muito próximo, vê muito claro, muito rápido, que o pensamento negativo ele derruba a pessoa muito rápido. Assim, é interessante porque pode-se pensar que é só o pensamento negativo que derruba, né? Mas o inverso também, os dois lados eles são verdadeiros. A energia pode fluir para os dois lados. Pensamentos positivos também podem levantar a pessoa. É só observar. Mas, em geral, as pessoas, como estão com comorbidade, com situações difíceis de doença, elas acabam entrando num espiral de desespero, de medo, de raiva, de angústia, e aquilo só vai reforçando cada vez mais e produzindo mais efeito negativo sobre a pessoa que está doente e todas as pessoas em volta. Mas quando as pessoas são positivas, quando as pessoas elas veem o melhor aspecto de qualquer coisa, mesmo que naquele momento pareça que seja muito ruim, mantém esse pensamento positivo. E eu sei que é um desafio, né? Não tô diminuindo aqui assim, não, é só, então é assim, eu estou sofrendo para caramba, é só fingir que está tudo bem. Não, não é isso. Né? Não é só fingir que está tudo bem. É você realmente buscar dentro de você algum sentimento positivo. Se você está com dificuldade, procura. E aí vai aí a dica que a Luciane falou dos experimentos lá de Harvard, e outras universidades também já fizeram esse tipo de experimento, em que você faz uma imersão dentro para momentos culturais em que não estavam muito bem, ou que a família estava muito bem, ou que eu me lembro de coisas muito boas, eu acabo produzindo toda uma estrutura do corpo, ela começa a corresponder àquilo. E não é difícil entender isso. Isso não é uma mágica. Tá? Isso não é uma mágica. Pode ser até um processo metafísico, porque não tem uma experiência. Quer dizer, é físico no momento que eu consigo medir e avaliar os hormônios, todos os neurotransmissores que estão sendo colocados naquele momento ali. Mas ele entra no processo metafísico, eu não consigo saber como é que aquilo interfere no processo. Mas quando nós fazemos esse tipo de intervenção, quando nós fazemos esse tipo de intervenção, fica muito claro que o nosso corpo ele tem capacidade, mas muito grande de se recuperar, assim como tem de cair. Tá? Então, nesse momento difícil que nós estamos vivendo na sociedade, que a gente está parentes, como amigos, conhecidos, ou pessoas que não são conhecidas nossas, não são diretamente, mas a gente vê o sofrimento dessas pessoas, o melhor que nós temos para fazer é buscar coisas mais positivas, mais alegres. Eu recomendo grandemente, olha só, gente, é uma recomendação aqui, que todos nós aqui da equipe Mais Saúde já fizemos isso na nossa vida, e nós já recomendamos isso para muitas pessoas, todo mundo tem resultados positivos com relação a isso, desliguem a televisão. Desliguem a televisão. Ah, mas eu não vou mais saber o que está acontecendo no mundo. Você só vai... Olha só, eu não vejo televisão há mais de 10 anos. A maioria das pessoas que trabalham conosco também fazem a mesma coisa. Mais de 10 anos que a gente não vê televisão. E eu não vejo televisão já vai há 12 ou 13 anos. Quando eu falo que não vejo televisão, é a TV aberta, são notícias sensacionalistas. Por quê? Porque eles exploram mais ainda, porque quando a gente entra no espiral do desespero, do medo, o nosso corpo ele corresponde àquilo, e aí a gente, de alguma maneira, a gente procura mais daquilo para poder justificar aquilo que a gente está sentindo. É uma crença, tá? A gente também, quando fala de placebo, está falando disso tudo aí, a gente está falando do nosso sistema de crença.
a gente começa a achar que não existe outra maneira de ver a realidade a não ser daquela maneira muito negativa, e a gente vai entrando e vai consumindo cada vez mais. Porque quem está lá produzindo aquela informação, desculpa quem trabalha nisso, eu sei que existem pessoas que são extremamente hábeis em fazer o seu trabalho, é, positivas também, procuram, mas, em geral, a maior parte da mídia ela é negativa, ela explora o aspecto negativo da sociedade, o sofrimento alheio, o desespero, né? Vão explorando isso através da desculpa de que eu preciso manter as pessoas informadas. Só as pessoas são informadas, claro, e elas acabam entrando nesse espiral de desespero e elas prejudicam e pioram muito o estado de saúde delas. Não é difícil você ver isso. O estado emocional ele é basicamente a sua saúde. Ele é básico. Não pense que é o contrário. Eu tenho saúde, eu tenho estado emocional positivo. É o contrário. Toda vez que você tiver estado emocional positivo, você vai ter mais saúde. Quando você tiver estado emocional negativo, você vai ter menos saúde. Tá? Os nossos irmãos da pré-história, quando saíam para caçar, eles tinham todo o nosso sistema de luta e fuga, ele funciona até hoje. Aí ele saiu para caçar, tinha o sistema de luta e fuga. O que é isso? Quer dizer que o organismo é todo preparado, ele paralisa a digestão, ele pega o fluxo sanguíneo, coloca nas pernas para que eles possam correr, né? Então, ele possa reagir àquilo ali e sobreviver. Mas, terminado aquele processo do estresse, aquele estresse que ele está passando ali, ele voltava para a caverna, voltava para onde ele vinha, acabava aquele estresse e ele continuava a vida dele. Nós carregamos o leão para dentro da nossa caverna. Nós convivemos quando a gente liga a televisão, quando a gente lê jornal, quando a gente vê revista, quando a gente conversa com os outros nos bares, nas escolas. A gente está trazendo o leão para dentro da nossa casa. Não façam isso. Vocês não vão ficar desatualizados porque vocês não têm acesso a esse tipo de informação. Acreditem, né? A maior parte das informações elas chegam para mim, mesmo não ligando a televisão. Mas eu posso selecionar aquilo que eu quero ver. Então, vocês têm o canal de streaming, tem o YouTube, tem vários outros, tem vários. Hoje, os canais de filmes, você pode selecionar o que vocês vão ver. Se vocês verem um filme só triste, de terror, de guerra, vocês vão ver que vocês vão começar a entrar nesse estado. Vocês vão ficar deprimidos, vão ficar desesperados, com medo. Então, acaba funcionando que nem as notícias ruins. Aí, então, o que eu aconselho vocês? Procure informações que sejam saudáveis para vocês, que façam coisas boas, que você faça você sentir bem. Se você não é fã de comédia, eu não gosto, acho chato, ok, procura um documentário, procura assuntos que você gosta. Vê um canal de esporte, vê um canal de esporte radical. Quando nessa época que eu comecei a não assistir televisão, eu só tinha TV a cabo, não tinha streaming como tem hoje, então estou falando de 12, 13 anos atrás, mas tinha canais de a cabo que eu botava lá, era só de surf, era montanhismo, era competição, são coisas que assim, me senti entusiasmado por lugares bonitos, me estimulava a fazer atividade física, me estimulava a querer procurar também esses desafios do meu corpo físico, né? Eu sobrepujar a mim mesmo, né? Eu vencer a mim. Então, o esporte traz muito disso. Você pode competir com os outros, você pode competir com você mesmo. Eu recomendo que você faça isso. Tente ser melhor do que você mesmo. Então, todo esse processo ele vai produzir em você todo o ambiente favorável da epigenética para melhorar a sua saúde. E aí uma coisa vai retroalimentando a outra. Assim como o espiral negativo existe, o espiral positivo também. Você está melhor, procura coisas boas fazem você se sentir feliz, você se sente feliz, procura mais coisas boas, e assim vai. Mas isso é uma escolha. Você não é obrigado a fazer o que eu estou falando. Eu estou dando o meu depoimento, a minha opinião e o que funcionou para mim. Porque, apesar de eu estar falando isso para vocês, tudo para vocês, há muitos anos atrás eu era muito negativo. Eu consumia isso tudo. Eu só consumia esse desespero todo. Eu vivia atrás das informações e dizia que eu não podia viver sem elas. Como eu vou viver no mundo sem saber o que está acontecendo? Essa é a desculpa que a gente dá para continuar consumindo isso.
Então, não tragam o leão para dentro da sua sala. A luta e fuga é só na hora que, literalmente, que o bicho está pegando. Terminou, volta para a sua tranquilidade. Tá? Não faça uma sucessão de luta e fuga, luta e fuga, luta e fuga, luta e fuga, luta e fuga. O seu corpo não vai aguentar, você vai entrar no espiral negativo, você vai entrar em colapso, que é o que está acontecendo com a maioria das pessoas hoje. E aí, esse colapso favorece a você despoletar dentro do seu organismo todos os sintomas que você não gostaria na sua vida, todos os tipos de doenças que você não gostaria na sua vida. Vocês podem estar muito assustados com alguém ler uma reportagem falando assim: a pessoa tem uma tendência a ter um determinado tipo de doença, tem isso, aquilo. Mas, na verdade, no seu DNA, você tem tudo que já aconteceu na humanidade. No seu DNA tem resquício dos dinossauros, tem resquício dos animais marinhos antes dos dinossauros, tem resquício das bactérias tem resquício dos primeiros animais unicelulares da espécie viva aqui do nosso planeta. Está tudo dentro do seu DNA. Isso não é desculpa dizer assim, agora eu vou virar que nem um plâncton, vou virar um plâncton, né? Porque eu tenho no meu DNA, eu tenho um plâncton. Agora eu vou virar um dinossauro porque eu tenho no meu... Não, ele está lá e está inativo. Mas se você começar a estimulá-lo de alguma maneira, então pense muito bem na hora que você vai consumir qualquer coisa, somente mental, né? O que é que você quer startar no seu DNA? Saúde ou doença? Passa agora para a Luciene Ribeiro, psicóloga lá do Rio de Janeiro. Deixa, antes da Lu entrar, eu complementar aqui o que você estava falando. Nós temos, né, cerca de 23.688 mil genes. Esse é o número. E o Luiz estava falando aí que nós temos nos nossos genes arquivos desde tempos atrás, não é? E nós temos mesmo. Desses 23 mil e tantos genes que nós temos, nós só expressamos 1,5% desses genes. Os outros 98,5%, eles ficam lá latentes no nosso corpo. A comunidade científica chama de lixo, DNA lixo, mas que eles chamam assim, mas que não é lixo, né? Ali tem muita informação, mas que a gente nem expressa, a gente expressa 1,5. E eles estavam achando isso um número muito pouco. Imagina se a gente ainda tem mais. Então, aí. E outra coisa, Luiz, você estava falando aí com relação a ser pessimista, também tem um estudo que comprova que os otimistas eles têm um efeito placebo muito melhor, tá? São mais capazes de efeito placebo. Fala, Lulu. Bom, Luiz, Luciene, esse assunto é realmente muito empolgante, né? Porque a gente tem um discurso aí do meio científico muito antigo, que a gente aprendeu desde criança, de que nós somos dependentes da genética, que nós somos dependentes disso tudo, né? E que a gente é refém. Então, tudo isso prova, né, esse novo estudo, que nós não somos reféns de nada disso, né? A gente tem uma parte do livro, nosso capítulo 4 hoje, fala sobre o gênio dos seus genes, ou seja, o gênio, né? A inteligência dos seus genes. Né? Como eles são classificados do tipo que liga e desliga. Como o Luiz falou, dependendo daquilo que a gente estiver consumindo ou que estiver à nossa volta, a gente vai ligar ou desligá-lo. Então, na teoria que o Luiz teve, o Luiz explicou, né? Nós estamos com todos os registros ali à nossa disposição. Né? Todos os registros aqui do planeta, porque está tudo no nosso DNA, o registro do planeta inteiro. Então, a forma com que isso vai, no dia a dia, participar da nossa vida, né? Por exemplo, aqui, os genes, dependentes do estado comportamental, são ativados durante períodos de alta excitação emocional, estresse, como ele falou, ou diferentes níveis de consciência, incluindo o sonhar. Então, o sonhar é muito mais do que a gente pensa,
né? O sonhar, ele está incluído neste nível de excitação emocional e da consciência. Então, o que a gente vai expressar até no sonho pode fazer a expressão desses genes. Eles vão fazer a ligação entre os nossos pensamentos e o nosso corpo. É a nossa conexão mente-corpo, né? E isso vai nos influenciar de forma direta a nossa saúde, estados mentais, para que possamos promover bem-estar, resiliência física e cura. Né? Resiliência física, ou seja, para que nós possamos estar em bem-estar, em consonância com o nosso corpo, para promover a nossa autocura. Né? O que seria essa resiliência? A nossa aceitação, o nosso estado de espírito interior de paz com relação ao nosso corpo, com relação ao nosso comportamento, aos nossos sentimentos. Para que nós possamos estar em harmonia com essa expressão do nosso comportamento, a gente tem que estar com os nossos sentimentos alinhados, então a gente não vai conseguir expressar isso. Né? Então, como a Luciane disse, se essas pesquisas hoje mostram que 90% dos genes estão envolvidos com os nossos sinais do meio ambiente, né? Então, a nossa natureza ela é toda influenciada pelo nosso sentimento, pela nossa nutrição, pelo nosso comportamento, pela forma com que nós percebemos o mundo. Se nós percebemos o mundo de uma forma mais amistosa, mais alegre, mais positiva, mais confiável, a gente vai expressar isso na nossa genética. Então, por exemplo, a gente tem assim, tem histórico de câncer na família. Todas as pessoas daquela família têm propensão a desenvolver o câncer. Aí as pessoas já começam, desde a juventude, a viver preocupadas porque a tendência da família dela é desenvolver o câncer. Aí que acontece um efeito nocivo, o efeito nocebo, né? Em vez do efeito placebo. A pessoa já desde a juventude começa a pensar, a minha família toda tem câncer de mama, então eu tenho grande chance de desenvolver câncer de mama. Aí o que acontece? Aí começa esses pensamentos a se associarem ao corpo, aos sentimentos, pensamentos, emoções, e, na realidade, ela fica predisposta, de fato, a ter o câncer de mama. De tanto que ela participa mentalmente disso, até na atividade física, até na nutrição, seja lá o que for. Que isso acontece de verdade. A gente tem casos até na mídia de uma atriz, a Angelina Jolie, tinha um histórico de mãe, avó, bisavó, histórico de câncer de mama, e achava que o risco dela era tão alto de ter câncer de mama, que ela antecipadamente foi lá e tirou os 2 seios, para que ela não desenvolvesse câncer de mama. Né? E, na realidade, isso não seria necessário se ela não estivesse, digamos, interagindo com esse tipo de genes, com o meio ambiente, a informação, o medo, a fuga, a luta, né? Como o Luiz falou, o tempo todo lutando contra o leão da savana. Se a gente não passasse o tempo todo, né, correndo do leão lá na savana, a gente não estaria ativando todos esses genes. Medo, tristeza, depressão, raiva, culpa, tudo isso vai ativar os possíveis genes ruins que nós tenhamos. Né? Então, mais uma vez, eu como psicóloga que posso falar, a nossa parte psíquica é importantíssima nesse desenvolvimento desse gene. Né? A gente não considerá-lo como nosso. Eu tenho, meu pai tem, meu filho vai ter, porque você está decretando uma profecia autorrealizável, está interagindo com o meio ambiente, está interagindo pensamento, emoção, comportamento. Então, você está fazendo um reforço negativo 100% do tipo de gene que você não quer ter, porque você vai estar pensando, não, mas eu não quero ter esse gene. Mas de tanto você firmar o pensamento de que você tem ele na sua genética, de que você tem predisposição a ele, é exatamente ele que você vai desenvolver. Então, é isso que a gente queria estar assim, trazendo para vocês, porque isso assim, é muito forte, é forte demais. E as pessoas não se dão conta dessa responsabilidade que elas têm consigo mesmo de não focar
nesse tipo de situação, tá, gente? É o que eu queria falar por enquanto. Obrigada, Luciene. Obrigada, Luiz. Sempre muito bom, né, Lu? Você com uma visão sempre muito abrangente, muito legal, muito dentro da psicologia, e você está coberta de razão. Os psicólogos têm aí um papel importantíssimo nesse sentido. E os profissionais de saúde integral também, porque a gente vai ter que controlar aí também certas coisas, né? Porque determinadas químicas que existem nos produtos que você usa para limpar a sua casa, para você fazer sua higiene pessoal, que você usa na sua maquiagem, na tintura de cabelo, eles também podem mudar a expressão de um gene, ou silenciar, ou fazer com que eles se liguem, né? Se expressem. E outra coisa que a Luciene comentou do Luiz ali, que eu vou comentar aqui também, que é com relação a levar o leão para dentro de casa, para o quarto, botar do lado, botar no travesseiro, fazer naninha para ele e ficar lá com medo a noite toda, não dormir. A gente faz isso. O que eu tenho para dizer é que o estresse ele é capaz de alterar a sua biologia em menos de 24 horas. Ele altera a sua microbiota intestinal, e se altera a sua microbiota intestinal, que elas são responsáveis por produzirem tantos hormônios e neurohormônios e tantas coisas para o nosso corpo, você está também alterando aí a sua biologia. Então, é um dos exemplos assim fantásticos que a gente tem aí com relação ao nosso dia a dia. A gente se livra de um problema e se liga no outro, não é? E quando não tem nenhum, liga a televisão para ver o que está acontecendo no mundo, porque eu sou uma pessoa antenada, eu sei o que está acontecendo no mundo. Você viu a última notícia, o último artigo, como aquele bichinho se virou num bicho-papão, que agora vai pegar você de qualquer jeito, dentro de casa, e aí você começa, estou frito, não é? Então, se você quer ter uma saúde, se você quer ter equilíbrio biológico, tem que ter equilíbrio emocional, tem que ter uma qualidade de vida, você tem que começar a trabalhar o seu estilo de vida. E estilo de vida é você mudar certos hábitos. Você tem hábito de ver televisão todo dia, então muda. Você tem hábito de ser um sedentário? Muda isso. Você tem hábito de whatever. Se isso é difícil, tem uma crença aí. Se você acredita que você deve estar por dentro das últimas notícias, pode ser que seja uma crença. Vamos trabalhar essa crença. E qualquer outra coisa que está deixando você fora do equilíbrio é passível de você trabalhar e você modificar. Quando a gente muda lá a nossa programação, a gente muda qualquer outra coisa aqui no meio externo, né? Primeiro a gente tem que mudar lá dentro, e aí o que está aqui do lado de fora vai ser mudado. Luiz, você quer colocar alguma coisa? Vou fazer a recomendação do ET Bilu. Busquem conhecimento. Então, a minha dica aqui para vocês é: primeiro, desligue a televisão, depois busquem mais informações sobre você, não sobre as misérias do mundo, mas sobre você, como você funciona, que é um dos objetivos do nosso trabalho aqui, é dar sempre mais informações para você poder ser capacitado. Nós estamos capacitando você a ser dono da sua própria vida, poder fazer as modificações sem depender de ninguém. Nós somos terapeutas, mas o ideal é que ninguém precisasse de terapia para nada, né? Todo mundo conseguisse fazer. Claro que em determinado momento a gente não consegue fazer sozinho, eu compreendo. Nós mesmos, terapeutas, precisamos de outros terapeutas para nos ajudar. Mas quanto mais nós pudermos nos capacitar, menos nós vamos precisar de medicamentos, de desespero, de medo, e também de buscar necessidade de estar fazendo algum tipo de terapia. Vamos procurar simplesmente na hora que a gente... agora chegou ao meu limite, eu não estou dando conta, aí eu procuro uma ajuda. Mas é muita coisa que você pode fazer sozinho. Muita coisa. E se você começar a mudar seu pensamento agora, você vai ter resultado agora. Mágico isso, né? Mudar agora você tem resultado.
instantâneo, assim, ó. Quem quiser saber mais sobre isso aí, deixa um comentário aqui embaixo. Nós podemos direcionar algumas lives para alguns assuntos específicos. Nesse caso aqui, nós estamos sempre falando do despesas, que é o nosso assunto da live aqui do Facebook, mas também nós temos nosso canal no YouTube, que a Luciene daqui a pouco vai falar como é que funciona isso. Nós temos live às quintas-feiras, podemos também responder a mensagem de vocês pelo WhatsApp, pelo telefone, o que vocês quiserem. Passar agora para a Luciene Ribeiro aqui para ela fazer, né, as suas considerações. Bom, gente, como sempre, a nossa live foi fantástica. Eu achei interessante o trecho do livro aqui para a gente finalizar. Os cientistas agora acreditam ser possível até mesmo que a nossa expressão genética flutue a cada momento. Olha que interessante. As pesquisas estão revelando que os nossos pensamentos e sentimentos, assim como nossas atividades, nossas escolhas, comportamentos e experiências, têm efeitos profundos sobre a cura e regeneração do nosso corpo, como os homens do estudo do mosteiro descobriram, que a Luciene falou no começo. Assim, seus genes são afetados pelas interações com a família, com os amigos, os colegas de trabalho e suas próprias práticas espirituais, como o Luiz Henrique acabou de falar agora, bem como seus hábitos do dia a dia, nível de exercício, tipo de detergente que você usa, como a Luciene falou. Ou seja, gente, vamos procurar olhar mais para dentro de nós mesmos, né? Parar de olhar os telejornais, principalmente os telejornais, e nos alinharmos com as coisas boas, com as energias boas, para podermos só expressarmos o melhor dos nossos genes, para que possamos ter uma vida mais feliz conosco, com a nossa família, com o nosso trabalho, com nossos amigos. Tá bom? Gente, obrigada. Uma boa noite. Muito bem, é isso mesmo. Então, você que está aí nos assistindo, você que está chegando agora depois e está assistindo esse vídeo aqui gravado no Facebook, tenha em mente que você deve procurar sempre o melhor para você. E procurar o melhor para você é você entender, como diz o Dr. Luiz Henrique Ribeiro, a gente sempre vai no caminho do que a gente acredita e sempre se afasta daquilo que a gente não acredita. E se você está sofrendo e caminhando na direção do seu sofrimento, por que será? Então pensa que tem uma crença aí. Se você está na direção do seu sofrimento, é porque você acredita que aquilo de alguma forma é importante para você. Então você trabalha as suas crenças para poder mudar os seus sentimentos, suas emoções, e você sentir alegria, sentir prazer, sentir integrado. E procura coisas mais naturais para você se alimentar, procura boas comidas, como diz a doutora Gisele Savioli, nem tudo posso, tudo posso, mas nem tudo me convém. Então, você pode ir a fast food, você pode tomar refrigerante, você pode encher a cara de álcool, pode, você pode tudo, qualquer coisa, mas veja o que lhe convém melhor, veja o que vai ser melhor para você a médio e longo prazo, o que isso vai trazer para a sua saúde. Se você não está nem aí para isso, vai fundo, é contigo mesmo, mas se você se preocupa com isso, e se você quer chegar a ser um centenário, mas um centenário com a sua memória, um centenário reconhecendo seus filhos, reconhecendo seus netos, reconhecendo, se lembrando da sua vida, então a hora de cuidar é essa. Lembra que osteoporose não acontece de um dia para o outro, não é porque a mulher entrou em menopausa lá nos 50 anos e aí no dia seguinte ela está com osteoporose. Não, isso começa lá nos 25, nos 20 anos, e para homens também, tá? Então, isso faz parte do nosso dia a dia. Se você faz atividade física, o que você come, né? Se você tem um organismo mais alcalino, porque quanto mais acidez você tem no teu organismo, mais você perde cálcio, porque o corpo tem que ficar equilibrado. E se você está muito ácido, o corpo vai lá na tua reserva para apanhar o cálcio para poder deixar você alcalino, porque senão você morre. E a gente tem que pensar nisso. Por isso que o Luiz falou, que você tenha mais informações, que você busque mais informações, isso aí é profundo.
A playlist anterior chama-se Da Informação à Transformação. E isso aí é um jargão do próprio Joe Dispenza. E eu compartilho disso com ele porque eu acho que quanto mais informação você tem, aumenta a tua responsabilidade também. Se você está aqui e entrou nessa live hoje e está terminando ela agora com a gente, já aumentou a tua responsabilidade. Agora você sabe coisas que você talvez não soubesse antes, e isso faz com que você tenha mais responsabilidade. E o conhecimento faz isso com a gente, mas é fantástico, porque o aprender é o que faz a gente, de fato, mudar. Quando a gente entende o que acontece, entende o que pode ser transformado, eu acho que essa é a contribuição que essa live deixa aqui. O nosso estudo é isso, é a gente ler, acha muito interessante, acha fantástico, e a gente passa isso juntando com todo o nosso conteúdo profissional, juntando com outras leituras que a gente vem aqui toda segunda-feira, nesse horário, a gente dá uma pausa na nossa vida, que é corrida também, mas a gente tem o prazer de estar aqui passando a informação para você. E convido você também, que nas quintas-feiras a gente tem esse mesmo prazer de falar sobre saúde integral. Então, a quinta-feira, lá no YouTube, venha participar nesse mesmo horário. Traga mais pessoas. Nós ficamos por aqui. Se vocês quiserem nossos contatos, vai estar na descrição desse vídeo daqui a pouquinho. E a gente se vê na quinta e na segunda-feira. Beijo grande para vocês e boa semana. Obrigada, equipe!